Conecte-se consigo mesmo e descubra a paz interior que está esperando por você no nosso curso de Yoga Online com Sadhguru. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. O link está na descrição. Seus sonhos, objetivos e aspirações, é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso. E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você? Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso. Porque muitos deles são mais velhos do que você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade. Yes or no? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? Então, será muito bom se alguém da sua idade, se eles quiserem decidir e fixar os objetivos de suas vidas, será muito bom se eles derem uma pausa de toda a influência que está ao seu redor. Influências sociais, influências familiares, outras influências. Retirar-se em algum lugar. É por isso que há um ashram. Retire-se em algum lugar. Sentar-se, meditar, deixar-se conduzir a um certo nível de clareza e alegria. Quando você estiver muito feliz e claro, você deve decidir. Não é em desespero que se estabelece metas. As metas desesperadas que você definirá significarão muito para você naquele momento. Amanhã de manhã você olha e não sabe o porquê de estar envolvido com isso, então será bom. Se você está resolvendo a sua vida, é melhor que você faça isso quando estiver muito tranquilo, feliz e com a consciência tranquila, não é? Não influenciado por nada à sua volta. Simplesmente por si mesmo. Sente-se e decida o que é que você realmente quer se tornar em sua vida. O que será de valor duradouro para você, não para outra pessoa, para você. E você não tem que construir uma personalidade para isso, você se esforça para isso. A persona necessária virá. Você deve entender o que é uma personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona. Persona, em grego, significa, ou em latim, desculpe, é uma máscara. Esta é uma máscara que eles costumavam usar em teatros antigos. Agora, as mesmas pessoas vão desempenhar muitos papéis. Digamos que Ramayana está acontecendo. Você tem que desempenhar o papel de Rama, Sita e Lakshman também. Para tudo, há uma máscara. Você segura essa máscara e fala como Rama, depois a mantém abaixada. Segura essa máscara e fala como Sita, depois a mantém abaixada. Segura isso e fala como Hanuman e a mantém abaixada. Foi assim que as peças foram feitas. Portanto, são essas máscaras que foram referidas como persona. Então, personalidade significa: você segurou uma máscara e a máscara ficou presa no seu rosto. Você não poderia retirá-la. That means you have a personality. Isso significa que você tem uma personalidade. A personalidade é algo que as pessoas estão tentando desenvolver porque elas não têm senso de ser. Em vez da coisa real, você está tentando concretizar a coisa falsa. Se você está em contato com o seu ser, para que você quer uma personalidade? Não é necessário. Você pode ser tipos diferentes de personalidade em lugares diferentes. Você, na verdade, já é. Ou você está preso a uma personalidade?
Algumas pessoas são. As pessoas que são simplistas em suas mentes têm apenas uma personalidade. Outros têm personalidades diferentes em diferentes áreas da vida, não é? Se você tivesse me visto antes, como em 1999, isto é, antes da consagração do Dhyanalinga, eu era um tipo de pessoa completamente diferente, ok? A tal ponto que tudo em mim era tão diferente. Bem, antes disso aconteceram coisas que estavam além de mim, mas isso era consciente. Naquela época, eu estava focado em direção a um certo propósito e eu era de uma certa maneira. Depois, nunca pensei que viveria além disso, mas, de alguma forma, as coisas aconteceram. Então eu pensei, ok, agora que o trabalho acabou, deixe que eu mude a minha personalidade completamente. Para cumprir isso, eu tinha adquirido um certo tipo de personalidade. E agora que acabou, eu pensei, deixe-me mudar. E eu disse às pessoas à minha volta, veja, eu vou mudar minha personalidade, não fique chocado, eu ainda sou o mesmo cara. Eles disseram que não havia problema nisso. E eu disse apenas, aguente firme, porque as coisas irão mudar. Tudo em mim irá mudar. O modo como eu opero mudará, o modo como falo mudará, a maneira como eu me visto mudará, a maneira como faço tudo mudará. Eles disseram que não havia problema, nós te conhecemos, nós te amamos e assim e assim. E eu disse, tudo bem, aguente firme, porque quando as coisas mudam as pessoas caem fora. Muitas pessoas caíram fora, porque não podiam acreditar. Onde está aquela pessoa que eles conheciam? Essa pessoa simplesmente evaporou, sabe? Esta é uma nova pessoa. Eles não puderam se identificar com essa nova pessoa. Eu lhes disse e mudei. Apesar disso, eles caíram fora. Muitos deles que eram tão queridos para mim e muito próximos a mim. Eles caíram fora. Porque eu mudei tão dramaticamente e eu disse a eles que iria mudar. Porque uma face do trabalho acabou. Agora é hora de mudar minha personalidade. A minha aparência, a forma como me visto, a forma como falo, a forma como sou, tudo sobre mim. Mudou até a comida que eu gosto. Mudei a minha personalidade, por isso eu pensei, vou mudar a minha comida também. Então a personalidade é algo que você assumiu, mas você ficou tão inconsciente a respeito disso que acha que é real. Você está perguntando como desenvolver, isso significa que você está inventando, certo? Outra palavra para desenvolver é inventar, não é? Você está inventando. Invente da maneira que for mais adequada ao seu tipo de atividade, mas você deve ser capaz de depois abaixá-la. Se ficar grudada no seu rosto, então torna-se miséria. Então todo o sofrimento virá até você. Você pode assumir qualquer tipo de personalidade, mas quando quiser mantê-la baixa, você deve ser capaz de mantê-la baixa. Havia um sábio. Ele era tão sábio. As pessoas foram até ele e multidões se reuniram. Então o rei foi até ele e viu que um homem tão sábio deveria estar em sua corte. Então ele disse ao sábio, você deve vir e se tornar o meu primeiro-ministro, porque um homem sábio como você não deveria desperdiçar tempo sentado debaixo de uma árvore, você deve ser útil para o povo. O sábio disse, tudo bem, mas eu tenho uma condição. Você deve me dar um quarto em seu palácio, onde todos os dias passarei 1 hora. Você nunca deve espreitar aquele quarto, você nunca deve me perguntar do que se trata, você nunca deve invadi-lo, nem coisa nenhuma. Este quarto deve ser deixado inexplorado por você, seus servos, seus agentes secretos e todos. O rei pensou que isso não era um problema. Qual seria o problema?
Você quer o seu quarto, por que eu iria querer olhar para dentro do seu quarto? Fique com ele. Então, sempre que havia uma reunião importante, esse homem, que é um sábio e agora se tornou ministro, então ele está vestindo roupas apropriadas para o palácio. Mas entra neste quarto e se tranca por 1 hora e sai. Alguns meses e anos se passaram, mas depois disso a curiosidade dos reis, você sabe, eles até nos levaram a Marte. Ele quer saber o que diabos ele está fazendo lá dentro. Então os rumores começaram por todos os lados. Ah, ele está fazendo algo, ele tem alguém lá dentro, talvez ele seja um agente inimigo, de repente ele pousou aqui, o que ele está fazendo lá, o que ele está fazendo lá. Todo mundo, todo o palácio começou a zumbir sobre o que ele estaria fazendo naquele quarto. Todo mundo queria ver o que havia no quarto, mas estava sempre trancado. Ele entra, passa um tempo lá e sai. Especialmente quando algo importante deve ser feito, ele entra lá. Todo tipo de rumores se passou. Então, um dia, o rei não conseguiu se segurar. O rei perguntou a este homem: "Quero ver o que há naquele quarto." Ele disse: "Bem, você me fez uma promessa. Se você quebrar a promessa, eu vou embora." Então ele se conteve. Ele não queria perder o homem. Ele era muito sábio. E depois, o outro cortesão dele começa a falar: "Como você pode permitir isso? Não sabemos o que se passa lá dentro. Pode ser perigoso, pode ser isto, pode ser aquilo." Um dia, quando ele não estava lá, abriram a porta e entraram. Eles olharam em volta. O quarto estava vazio, sem móveis, sem nada. Apenas um quarto vazio. Eles olharam, nada. O que ele faz aqui? Depois, num canto, eles viram. Você sabe, roupas gastas, penduradas ali. E uma tigela de mendigar. Eles saíram. Eles não conseguiram entender o que era aquilo. Então ele entrou. Ele disse: "Bem, você queria ver, você já viu." O rei perguntou: "O que você faz aqui?" Ele disse: "Sempre que eu quero tomar qualquer decisão importante, eu venho aqui. Uso minhas roupas gastas e sento-me com uma tigela de mendigar. Claramente. Sabe, eu não quero ser tomado por todas essas coisas do palácio. Eu quero que minha sabedoria não se perca nessas roupas e nessas joias e nessas coisas. Então eu venho aqui, uso essas roupas, sento-me com minha tigela de mendigar, tomo as decisões e depois saio. Agora você quebrou a promessa." E ele foi embora. Então, é isso que é meditação para você. Todos os dias, quando você se senta, você se desmonta. Você não tem nada o que fazer sobre isso. Se você se sentar lá simplesmente... Veja, qualquer coisa que seja inventada precisa de seu constante suporte, não é? Veja, suponha que você diga uma mentira. Precisa de constante suporte para continuar, não é? Mas se algo é verdade, você pode até esquecer, mas ainda está lá, não é? Você entende o que estou dizendo? Se algo é verdade, mesmo que você esqueça, ainda estará lá. Não há problema. Mas se é uma mentira, você tem que continuar a mantê-la. Sua personalidade é uma mentira. Seu ser, sua existência é a verdade. Você não precisa continuar a mantê-la. Isso estará lá de qualquer maneira. O que você cria
Pelo bem da sociedade, para funcionar na sociedade, você precisa de um certo tipo de maquiagem. Você deve ser capaz de mantê-la abaixada. Se você vai para a cama totalmente maquiado, então há algo de errado com você. A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é, todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro? Com essa clareza de expressão. O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo, mesmo se você pegar algo simples como um celular. Quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é, antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa, você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso, preciso admitir que nunca li o Gita.
Pois isso nunca me ocorreu. Desculpem. Sei que isso é um choque. Mas você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está, e Krishna riu e disse: a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. O que ele quis dizer é a coisa mais óbvia. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local de sua experiência é dentro de você. O local fundamental de sua experiência é dentro de você, mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior. Então, como devo fazer isso? Você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência, se tiver que entrar na sua vida, algum esforço é necessário. Digamos que, quando criança, você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano. Se algo comestível aparecesse na sua frente, você tentaria primeiro com a sua orelha, depois com as suas narinas e por acaso acharia sua boca? Seria assim? Você simplesmente saberia onde colocar, não é? Então, o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você. Você nasce com isso. Os 5 sentidos cuidam disso. Mas se você quiser conhecer algo mais, você deve se esforçar. Por exemplo, você se lembra de quando tinha 3, 4 ou 5 anos de idade e teve que aprender a escrever, e aquela droga de A, como era complicado. E ainda por cima havia 2 tipos. Você teve que escrever 100 vezes para entender, não é? Mas hoje, de olhos fechados, você consegue escrever. Se esse esforço não tivesse sido feito, hoje você saberia escrever? Hoje você conheceria a língua? Então, qualquer coisa além da sobrevivência precisa de esforço. Sem o esforço necessário, não vai acontecer. Existem formas de perceber a interioridade de quem você é, mas infelizmente não houve esforço. Agora, nós fizemos essa tecnologia tão simples, quase como a ciência física. A mais B é igual a isso? Ou com 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, surgirá água. Se um grande cientista juntar isso, surgirá água. Um idiota junta isso, surgirá água. Então fizemos todo o Yoga Sutras assim, para que, se você fizer isso, isso e isso acontecerá com você. Simples assim, e tudo o que peço geralmente das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro. 30 horas é muito. Estou dizendo, se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui, isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor? Se isto aqui vale a pena, você deve prestar atenção a isto aqui, não é? Se você quer conhecer a vida. Isto aqui é vida, não é? Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Mas nenhuma atenção lhe foi dada. A sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa. Isso aconteceu um dia. Shankaran Pillai estava indo para casa. Não, eu não terminei. Shankaran Pillai estava indo para casa. São 7:30 da noite.
As regras em casa, as regras da esposa dele são: às 8 horas ele deve estar em casa. São apenas 7h30, ele pensa que ainda tem tempo. Vou apenas tomar uma rapidinho e ir. Ele entrou num bar local. Ele tomou uma bebida rápida e uma bebida rápida e outra e outra e outra. Então olhou as horas. Eram 2h da manhã. Você sabe, pessoas que bebem são como yogis, elas se tornam atemporais. Existe uma certa correlação. Já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar. É um mundo tão injusto. Um homem tem que andar sobre um planeta redondo, e como se isso não fosse suficiente, ele gira. Você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais, ou quando tem umas gotas a menos entre seus 2 ouvidos. Ou você está bêbado ou está com vertigem. Aí você percebe que o planeta é redondo e está girando. Caso contrário, você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa. Então, com grande dificuldade, ele foi andando torto, tentando encontrar o caminho de casa. Passando por um jardim, ele tropeçou e caiu de cara numa roseira. Seu rosto ficou todo machucado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar em casa. E você sabe, os buracos da fechadura são muito pequenos. Ele levou 20 minutos para encontrá-lo. Então, conseguiu subir para o quarto e... aí ele entrou no banheiro e se viu no espelho. Seu rosto estava um desastre. Então, ele abriu o armário de remédios, pegou medicamentos curativos, band-aids, se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama. Por sorte, a esposa tem um sono pesado. Ele dormiu. Às 8 da manhã, a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele. Ele acordou ensopado e disse: "Por que você fez isso? Hoje é domingo." Ela disse: "Seu idiota, de novo bebendo." Ele disse: "Querida, 6 meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer." Ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou. Os curativos estavam no espelho. Por quê? Porque as pessoas perderam a clareza. As pessoas perderam a clareza apenas por conta disso. Que, se tem qualquer sofrimento neste aqui, elas acreditam que aquele ali deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Rezar todo dia pela manhã significa o quê? Você está tentando consertar Deus? Sim. Você está tentando consertar Deus, não é? Então, dia após dia, para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar este aqui, você está tentando consertar tudo ao seu redor. Não tenho dúvidas de que você ficará confuso. Nós consertamos suficientemente o mundo, pelo menos nesta parte do mundo. Se você consertar mais, não haverá mais planeta. Mas as pessoas estão explodindo de êxtase? Não. Então, a clareza se perdeu apenas por conta disso. Se você entender, se a vida realmente precisa se tornar bonita para você, este aqui deve ser consertado. Se você entender apenas isso, a clareza surgirá dentro de você. Eu tinha essa crença, ou na verdade, eu talvez tenha sido obrigada a acreditar em todo esse conceito de uma vida, um parceiro. Mas agora, quando eu vejo ou observo, todas as relações monogâmicas parecem não existir mais. A ideia toda desapareceu. O que você pensa disso? Não desapareceu. Talvez na JNU tenha desaparecido.
No resto do mundo ainda não desapareceu, mesmo que você vá para os Estados Unidos, onde parece haver tanta promiscuidade, mesmo lá, quando as pessoas se casam, elas acreditam que é para toda a vida. Mas claro, 2 anos depois a vida acaba. Isso é outra história, mas quando eles se casam, eles acreditam que é para toda a vida. É por isso que eles investem nos diamantes. Eles acham que é um investimento para toda a vida. Eles estão investindo nisso, mas, infelizmente, por todo tipo de coisa, as relações vão mal. E uma razão pela qual elas vão mal tão facilmente é porque as pessoas estão se encontrando muito mais tarde em suas vidas. Veja, quando as pessoas se encontravam muito mais jovens, quando suas personalidades não estavam concretizadas, elas se encontravam cedo, 17, 18. Então, 2 pessoas se tornavam uma pessoa, muito facilmente. Agora elas se encontram aos 30. Agora, ambos estão concretizados, 2 blocos de concreto. Mas estou vendo, os jovens, se eles se casam, eles ficam juntos. Se as pessoas se casam com mais de 50 anos, elas se aguentam porque amoleceram novamente e se concretizam novamente. Entre 30 e 50, é um pouco como um bloco de concreto, sabe? Forte persona. Agora, o atrito acontece. Bem, se eles forem sábios, encontrarão algo além. Monogamia e poligamia, ou qualquer outro tipo de gamia, se você quiser ver. Uma coisa importante que precisamos entender é... Você sabe, estamos todos aqui. Você e eu estamos aqui. Isso significa que um homem e uma mulher se uniram há algum tempo atrás. Talvez você pense, eles são pais, sabe? Eles não amam, não fazem sexo, não fazem nada. Só porque um sacerdote proferiu um mantra, você nasceu provavelmente. Não, não é assim. Alguém teve uma necessidade física, então eles resolveram através do casamento. E estamos aqui. Quando você completa 18, você sempre passa a ser contra o casamento. Mas quando você tinha 3 anos de idade, você era a favor do casamento de seus pais. Quando você tinha 3 anos de idade, você não estava feliz que seus pais tinham um casamento estável? Olá? Quando você tem 18 anos, você pensa em sexo livre, em não casar e tudo mais. Mas, mais uma vez, se você completar 50 a 55 anos, então você vai procurar um relacionamento que dure. Então, cabe a você considerar, porque é a sua vida, a considerar se você quer viver uma vida na qual emocionalmente você está sempre procurando por alguém, ou você se estabelece de uma certa maneira que você possa usar sua inteligência e seu tempo para criar outra coisa. Sua pesquisa, seu trabalho, ou o que quer que você esteja fazendo. Se as emoções e o corpo estão ajustados, na verdade, sua capacidade de usar sua inteligência será muito melhor. Caso contrário, todos os dias você tem que andar por aí para encontrar alguém. Não vou fazer pouco caso disso porque me sinto tão mal. Nos Estados Unidos, pessoas que eu conheço, você sabe, milhares de pessoas estão envolvidas comigo agora. Pessoas com mais de 40, 45 anos, mulheres, eu digo. Pessoas maravilhosas, mas todas elas estão nisso, hoje em dia todas elas estão online. Do contrário, elas vão sentar em um bar e esperar. Alguém tem que vir buscá-las hoje. É terrível. Geração Tinder. Desculpa? Geração Tinder. Seja lá como você queira chamar. Quando uma mulher de 45 anos deveria ter sido amada e respeitada em uma atmosfera adequada, agora ela está sentada lá, procurando por um cara estranho que apareça em seu caminho, e ela vai fazer o julgamento nos próximos 10 minutos, quando ele lhe pagar uma bebida, ou um jantar, ou algo assim. Isso é trágico. Isso não significa que todos irão por esse caminho, mas você deve pensar no bem-estar maior. Antes de você quebrar uma estrutura social, você deve pensar se podemos substituí-la por uma estrutura melhor, em qualquer ponto de nossa vida, que todos entendam isso. Seja uma estrutura social, ou uma estrutura política, ou um arranjo psicológico na sociedade, seja o que for. Antes de quebrá-los, devemos pensar se temos um sistema alternativo melhor. Sem um sistema alternativo, se você quebrar a maldita coisa existente, que está funcionando razoavelmente bem, então a situação vai ficar louca. Você mencionou uma vez que uma grande população no mundo não é saudável, o que eles poderiam ser.
simplesmente porque não entendemos algumas coisas simples. E essas coisas simples poderiam ser ensinadas e disseminadas com muita facilidade no mundo e compartilhadas com o resto das pessoas. Você pode lançar mais alguma luz sobre o que são essas coisas simples que podem nos tornar mais saudáveis? Havia um jovem médico uma vez. Ele foi até o seu colega veterano e disse ele tinha algum problema com certo diagnóstico de um paciente. Então o colega veterano disse: "Ah, nervos e vômitos, é isso?" "Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar no estado de nervos e vômitos." Então o colega veterano sugeriu: "Você pergunta se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, você diz para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, peça para ele jogar. Ele ficará bem." Saúde é assim. Realmente. Algumas pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e elas têm problemas de saúde. A maioria das pessoas estão com pouco trabalho e elas têm problemas de saúde hoje em dia. Se você morasse aqui nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que você está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria caminhado para este lugar, teria feito tudo com suas mãos. Você estaria fazendo no mínimo 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado, 100 vezes provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se você estivesse fazendo tanta atividade, então eu teria dito, faça uma pausa, descanse um pouco. Agora, o corpo não foi usado. Somente usando esse corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre saúde física. Você deve usar esse corpo. Quanto mais você usá-lo, melhor ele fica. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usa o corpo suficientemente, o corpo tem tudo para criar saúde para si. Isso significa dizer, essa é a única coisa, nada mais vai acontecer comigo, eu serei perfeito. Eu diria que, se usássemos fisicamente o nosso corpo como deveríamos, eu diria que 80% das doenças nesse planeta desapareceriam. 80%. Dos restantes 20%. Nisso, os outros 10% são devidos ao tipo de alimento que as pessoas estão comendo. Se elas mudam o hábito alimentar, os outros 10% desapareceriam. Isso significa que restariam apenas 10% de doença. Isso acontece por causa de uma variedade de razões. Uma é kármica, a outra pode ser atmosférica, e há outros aspectos que poderiam ter acontecido no sistema que podem ser vistos. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo a comida certa, 10% poderiam ser facilmente manuseadas. Mas agora, o volume de doenças é tão grande porque não comemos adequadamente, ou comemos muito adequadamente, e não usamos o corpo adequadamente. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade
de crescimento mútuo.